Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto e de compartilhar esta reflexão com vocês, gostaria que você curtisse o vídeo, compartilhasse nas suas redes sociais e também fizesse a sua inscrição. Este Palavra Viva é um Palavra Viva de gratidão. Quero agradecer porque ontem foi o Dia dos Pastores e eu recebi muitas mensagens e manifestações de carinho e sei que isso é bênção de Deus na minha vida. Quero agradecer por aqueles que intercedem por esse ministério, pelo ministério do pastor Josivan e o Palavra Viva. Continue nos sustentando em suas orações. O texto que eu quero trazer na reflexão de hoje é um alerta do apóstolo Paulo justamente ao jovem pastor Timóteo de permanecer firme e pregar a palavra. Capítulo 4, verso 2, vamos ler? Que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo: pregue a palavra. A grande pergunta que fica para mim e para você é: o que levou o apóstolo Paulo a tomar esta iniciativa de animar, de corrigir e orientar o jovem pastor Timóteo, uma vez que ele está no corredor da morte, preso, aguardando seu julgamento, do qual ele foi executado? Ou seja, ele poderia muito bem lavar as mãos e dizer: já fiz a minha parte, agora é com os outros. Não. Ele ainda está preocupado com a mensagem que está sendo proclamada. Por quê? Cada pastor ele precisa entender, e isso eu tenho para mim, que nós não somos donos da palavra, a palavra não é nossa, apenas somos porta-voz da palavra de Deus. E como porta-voz da palavra de Deus, nós temos que permanecer firmes e fiéis ao chamado do Senhor. A gente não ouviu um assovio, nós somos chamados para uma santa vocação. E Paulo está aqui trazendo isso à memória do jovem pastor Timóteo, que estava um tanto quanto receoso, embora pastor de uma igreja grande, o seu líder, o seu pastor, o seu mestre estava preso. E talvez se ele se aproximasse, ele nem visitá-lo ele foi. Talvez ele poderia ser associado como um daqueles que conspira contra o Império Romano. E aí ele se afasta. A exemplo do que aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro negou. Pedro, que andava com Jesus, que disse que jamais abandonaria Jesus, negou. Esse é um comportamento um tanto quanto que normal entre as pessoas, mas Paulo traz à memória do jovem pastor Timóteo para que ele pregue a palavra, que ele permaneça firme e não se envergonhe do chamado. Ele traz à memória, por exemplo, que está no capítulo 1, verso 5, lembre-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Eu sei da sua fé, eu sei do seu compromisso, eu sei da sua integridade. Então, continua firme, pregue essa palavra. E aí ele, no mesmo capítulo 1, verso 8, ele diz: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não deixe de pregar a palavra. Não é porque eu estou preso que você vai se retrair, pelo contrário. Continue pregando a palavra com autoridade, com poder, porque o que nós recebemos vem da parte de Deus. E olha o que diz o verso 6: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, que foi imposto por minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Feliz a igreja, feliz a família que tem um pastor compromissado com a palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada pastor. Se você é pastoreado por alguém, agradeça a Deus, interceda por ele. Se você ainda não é pastoreado por ninguém, eu queria dizer para você: o primeiro pastor das nossas vidas e o único pastor é Jesus Cristo. Este é o supremo pastor. E ele confia a homens como eu e tantos outros o ministério auxiliar. Nós somos só copastores.
Nós não somos o pastor. O verdadeiro pastor que vem buscar as suas ovelhas é Jesus Cristo. Mas ele requer algo da minha pessoa e de todos aqueles que se propõem a ouvir a voz e atender o chamado, que devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E não é de qualquer maneira. No capítulo 2, verso 15, ele diz aqui para mim e para você, falando para Timóteo, e fala para mim também: procura apresentar-se a Deus aprovado. Não é procura apresentar-se diante de uma comunidade aprovado, procura apresentar-se diante da família aprovado, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Palavra da verdade, palavra de Deus é verdade para mim e para a sua vida. Então, se você ainda não é pastoreado por alguém, eu quero dizer para você que Jesus Cristo quer ser o teu pastor. Mas se você, uma vez decidir ao lado de Cristo, se decidir ao lado de Cristo, procure alguém que possa caminhar com você, que possa ministrar sobre a sua vida, que você possa confiar seus medos, suas dificuldades. Não é fácil ser pastor, é um desafio muito grande. Hoje mesmo tive que sair do meu trabalho secular e ir até o cemitério, aqui na cidade de São Paulo, aqui na capital, porque uma família estava sofrendo a dor do luto. E a nossa igreja está inserida numa comunidade. Essa família não é da igreja, mas como os irmãos da igreja conhecem essa família, foram lá prestigiar, levar os sentimentos, colocar a igreja à disposição. A família externou que gostaria que alguém desse uma palavra. E prontamente fui lá dar uma palavra de ânimo, de consolo, embora nós sabemos que nenhuma palavra aplaque a dor, mas a palavra de Deus sustenta no meio da dor. A palavra de Deus faz caminharmos em meio aos desertos que a vida nos impõe. Então, a figura do pastor sempre tem que se espelhar em Jesus Cristo. E cada um de nós precisa ser pastoreado. Por isso que Jesus veio como bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, se você é pastor, que Deus te abençoe ricamente. Se você é pastoreado, que Deus te abençoe duplamente. Porque nós estamos seguindo os passos de Cristo. Cristo pastoreou, apacentou e convidou os seus apóstolos a também pastorear e apacentar. E tem convidado homens a pastorear e apacentar. Eu lembro muito bem do chamado do Senhor. E louvo a Deus por isso. Porque Deus tem me honrado no ministério da palavra. Mas, olhando para o que Paulo está falando aqui a Timóteo, eu tenho que procurar me apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor. Aprovado a Deus, né? Apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Vocês que têm acompanhado a Palavra Viva, sabem exatamente que desde 2020, quando a pandemia foi decretada aqui no Brasil, eu tenho mantido o Palavra Viva. Eu não, né? Deus que nos sustenta. Deus que nos dá essa capacidade. Porque confesso a vocês que tem horas que a gente, na correria do dia a dia, fica sem tempo. Mas aqui e acolá alguém fala: e o palavra? Vai ter palavra hoje? Então a gente para, a gente medita. Então hoje é uma palavra de gratidão e também um alerta para que você tenha Jesus como seu pastor. E se você já é pastoreado, agradeça a Deus pelo privilégio de ter um pastor que pregue a palavra, que ouviu um chamado, que foi chamado para uma santa vocação, que não foi um assovio, mas um chamado. Interceda por ele. Eu agradeço por cada oração, eu agradeço por cada mensagem que eu recebo e muito obrigado por fazer parte desse ministério, que através da tecnologia nos aproxima, mas nos aproxima muito mais de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.
Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para comigo, para com os pastores, ainda hoje, nesse tempo tão difícil. Quero te pedir, ó Deus, por cada vida que recebe esta palavra, que o Supremo Pastor Jesus Cristo seja o pastor de todos nós, pois precisamos, ó Deus, do teu cuidado, do teu apacentar e do perdão dos nossos pecados. Abençoa, Senhor, cada família. Sei com aqueles que estão vivendo, ó Deus, a dor do luto, como estive hoje no cemitério. Sei com aqueles que estão passando por lutas e provações na área da saúde. Estende tua mão de poder e restaura conforme o teu querer. Visita o lar da viúva e do órfão. Visita, Senhor, eu te peço, cada lar, cada casal, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.